Madrugada de terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Ao raiar do dia, viaturas da Polícia Federal, Polícia Militar e veículos com integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba, o GAECO, circulam freneticamente pelas ruas de João Pessoa. As imagens compõem mais um capítulo da chamada guerra contra a corrupção. O objetivo aparente das equipes é realizar buscas e apreensões em 35 endereços e prender o ex-governador Ricardo Coutinho, junto com outras 27 pessoas. Foram expedidos 17 mandados de prisão e outros 54 de busca e apreensão aqui na Paraíba. Após a prisão, ele foi levado até a sede da Polícia Federal em João Pessoa. Mas por trás do combate à corrupção, a Operação Calvário, como foi batizada numa referência bíblica, construiu enredos semelhantes aos da Operação Lava Jato de Curitiba. Ambas mostram os graves e profundos desvios na forma de se fazer investigação no Brasil. Irmãs siamesas, a Lava Jato e a Calvário começam investigando danos aos cofres públicos, mas logo viram poderosas armas em outro campo de batalha: a guerra política. Os casos contados neste documentário são frutos de apuração jornalística. A coletânea de absurdos aqui relatados mostra que estamos diante de um escândalo de grandes proporções, jurídicas, econômicas, sociais e políticas. Em 14 de dezembro de 2018, uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil Fluminense prende Daniel Gomes da Silva, empresário acusado de comandar um esquema de superfaturamento em hospitais geridos pela Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul. Estava deflagrada a Operação Calvário. Recentemente descobriu-se que o principal delator da Operação Calvário escreveu e entregou aos investigadores os trechos dos diálogos usados em sua delação. Conversas que teriam sido gravadas ao longo de anos foram passadas para o papel por Daniel Gomes da Silva enquanto estava preso na Penitenciária de Segurança Máxima da Papuda, em Brasília. Ele tinha à sua disposição um pequeno notebook dentro da cela para essa tarefa. Assim como na Lava Jato, na Calvário também houve combinação de rumos. Áudios que mostram discussões entre integrantes da oligarquia político-judiciária da Paraíba e membros da força-tarefa da Calvário. Diálogos que revelam temor de que Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinasse o acesso às delações. E a confissão do uso das delações premiadas para incriminar o ex-governador Ricardo Coutinho, chamado de O Mago. Naquela sexta-feira que antecipava a semana do Natal, o noticiário em todo o Brasil estava focado nos preparativos para o governo recém-eleito de Jair Bolsonaro. A Lava Jato escrevia mais uma página de sua história. Em São Paulo, o ex-presidente Lula virava réu em nova ação, acusado de lavagem de dinheiro e negócios no continente africano. O momento era o ápice dos métodos da Lava Jato, mas isso trazia implicações sérias para o sistema de justiça e o país. O lavajatismo contaminou a justiça brasileira como uma epidemia. A Lava Jato trouxe um dos seus principais pilares, a criminalização da política. Foi trabalhando a criminalização da política
que a Lava Jato conseguiu colocar lá no poder Bolsonaro e dias depois o Sérgio Moro. Quando você criminaliza e judicializa a política, o que é processo sai. Você não tem mais processo. O processo que eu estou falando é aquele processo devido, processo legal. Direito, garantia da Constituição Federal. Você começa a ter, então, uma atividade de persecução. E essa atividade de persecução, num país em que vige a autonomia das decisões judiciais, vira uma loucura. Quem olha de fora hoje pode falar, não, foi uma operação boa, porque perseguiu corrupção, e ao mesmo tempo ruim, porque teve abusos, como se fosse um equilíbrio, quando não é isso. Há uma lógica nessa relação. Há uma lógica. Qual que é a lógica? A investigação real de corrupção serve de legitimação para o abuso, para a prática de exceção e para a perseguição a inimigos políticos. A partir da delação premiada de Daniel Gomes, a Calvário se instalou na Paraíba. A Cruz Vermelha mantinha contrato de gestão do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, assinado na época em que Ricardo Coutinho era governador. Preso, Daniel Gomes disse que o contrato, assim como outros da área da saúde, educação, cultura e até loterias, foi feito para desviar dinheiro público e financiar partidos e campanhas políticas no período de julho de 2011 até dezembro de 2018. E que o chefe do esquema era ninguém mais, ninguém menos que o ex-governador Ricardo Coutinho. A Paraíba, por exemplo, é um caso típico. Porque ali houve uma operação muito semelhante à que houve contra Lula. Estruturalmente, no plano estrutural, o mesmo tipo, né? Em que você persegue alguns casos de corrupção que são reais e busca neles legitimação para atingir líderes políticos, como aquele Ricardo Coutinho, né? Isso, o antigo governador, né? Nada é provado contra ele. A primeira semelhança é a espetacularização midiática. Ou seja, o acesso que muitos jornalistas, blogueiros, imprensa em geral, tiveram acesso aos conteúdos, aos processos, parte do processo, antes mesmo dos denunciados, antes mesmo dos que estavam sendo investigados, né? Então isso ajudou a criar um ambiente político que vai justificar todos os outros procedimentos, e esse vem o segundo ponto do segunda característica que vincula a Calvário com a Operação Lava Jato, que é o uso ostensivo, né, de delações premiadas como meio de obtenção de provas. À delação de Daniel Gomes foram juntadas outras delações de pessoas presas nos primeiros movimentos da Calvário na Paraíba. Livânia Farias, ex-secretária de Administração do Estado, e seu assessor, Leandro Nunes, além de Michele Lousada, assessora de Daniel Gomes, e de Ivan Buriti, ex-secretária adjunto de Turismo. Todos fizeram delação premiada no cárcere e negociaram suas liberdades. Com base no que disseram, o GAECO e as forças policiais avançaram sobre Ricardo Coutinho e integrantes de seu grupo político, mas pouparam o atual governador, João Azevedo, cuja campanha eleitoral foi indicada nas delações como destino do dinheiro entregue por Michele e a Leandro numa caixa de vinhos. Após identificar seus alvos, o GAECO escolheu esperar até o dia 17 de dezembro de 2019 para executar a prisão, com o ex-governador já de férias e às vésperas do recesso judicial. Assim, puderam incluí-lo também na lista de procurados da Interpol. À frente da Calvário estavam o desembargador do Tribunal de Justiça, Ricardo Vital, e o promotor do GAECO, Otávio Paulo Neto.
Eles eram chamados na imprensa local de Moro e Dallagnol da Paraíba. Entre outras medidas ofensivas ao direito, o desembargador ficou com os processos da Calvário em suas mãos, mesmo com o STF tendo decidido em 2018 que questões eleitorais deveriam ser julgadas pela Justiça Eleitoral, não pelo Tribunal de Justiça. O método lavajatista funciona assim. A partir de um caso de corrupção, prende-se alguns acusados, que são mantidos encarcerados até que aceitam assinar acordos de delação premiada. O prêmio inclui o relaxamento da prisão. Já a delação sempre implica um ou mais políticos de destaque. Trechos da delação são repassados à imprensa, que noticia com alarde o escândalo envolvendo alvos políticos selecionados pelos acusadores. A delação vira verdade e serve também para basear denúncias e pedidos de prisões, busca e apreensão, aceitos pelo juiz sem que sejam confrontados com novos fatos, datas, caminho do dinheiro e outras provas materiais. Assim, a condenação acontece antes do processo ser julgado. Numa associação entre a acusação e justiça que constrói a culpa através da mídia, passando por cima da Constituição e das regras do processo penal. Há, inclusive, ligação direta na Paraíba do ex-procurador do Paraná, Deltan Dallagnol, e de Sérgio Moro, que teve agenda surpresa em fevereiro de 2020, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro. A Superintendência da Paraíba tem se destacado aí no enfrentamento e investigações desses casos, sendo aqui de se apontar expressamente recentes operações, mas recentes operações como a Operação Calvário. Eu tive o privilégio, a honra de conhecer o promotor de justiça Otávio ao longo desse tempo de Lava Jato, ao longo desses últimos anos. E eu tenho nele uma das pessoas mais comprometidas com a sociedade, com o combate à corrupção e com a integridade que eu já conhecia na minha história. Que não doa o seu tempo de trabalho, ele doa a sua vida para o combate à corrupção, uma pessoa em cuja integridade eu confio 1000%. Não se tratam de coincidências, mas de um fenômeno chamado lawfare, que se espalhou pelo sistema de justiça brasileiro. Lawfare é a junção de duas palavras em inglês. Law, que significa lei, e warfare, estado de guerra. Conceituo o lawfare como o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar o inimigo. É o direito como uma arma para destruir a política e converter a cena pública numa mera disputa em que não há uma ideia de adversários, de um mero antagonismo político, senão que uma ideia de hostilidade, que é a ideia que está no centro da ideia de guerra e de lawfare. Quando você me empurrou pro abismo, não imaginava que eu sabia voar. Não julgo a sua intenção, mas hoje eu digo pro meu coração: que bem que você me fez ao me empurrar. Bem-vindos
Bem-vindas e bem-vindos à TV Conjur. Esse foi o primeiro episódio do documentário Justiça Contaminada, que será exibido na íntegra pela TV Conjur. O trabalho foi feito pelos jornalistas Camilo Toscano e Eduardo Reina, que hoje é repórter especial aqui da casa. A farsa do lavajatismo na Paraíba seguiu o mesmo script da sua inspiração, a Lava Jato de Curitiba. Delações vazadas para a imprensa, prisões espetaculosas e pressão sobre as famílias dos investigados são só alguns exemplos das semelhanças entre elas. Esse método de atuação tem nome: lawfare, que é a prática de utilizar a justiça para fazer perseguição política. Recentemente, o Comitê de Direitos Humanos da ONU reconheceu que na Lava Jato de Curitiba o ex-juiz Sérgio Moro tinha sido parcial e que os direitos do ex-presidente Lula foram cerceados. No entanto, desde 2014, as práticas de acusação vêm sendo replicadas pelo país, como foi o caso da Paraíba. Para falar um pouquinho sobre isso hoje, além dos jornalistas Edu e Camilo, que estão com a gente, quero dar as boas-vindas para o ex-governador Ricardo Coutinho, que foi o principal alvo dos procuradores, para a ex-secretária de Finanças da Paraíba, Amanda Rodrigues, que também é esposa do Coutinho, e para o professor de Direito Constitucional da UFPB, Agassiz Almeida Filho. Para a gente começar o debate, eu gostaria de pedir que o senhor governador nos dê um quadro geral da situação, contando quais foram as principais dificuldades que as defesas dos senhores tiveram ao longo desse processo. Primeiro, boa noite, Luiz, boa noite aos demais convidados. A primeira questão é uma dificuldade enorme em ter acesso às supostas provas. Nós tivemos que ir ao STF, o STF, através do ministro Gilmar Mendes, determinou que se entregasse as gravações, determinou que se colocasse à disposição da defesa, e ficou um jogando para o outro, e até hoje nós não tivemos direito a ter acesso ao instrumento que gravou, né? Ou então as gravações em sua plenitude. Simplesmente eram trechos que foram vazados, alguns com certeza falsos, outros verdadeiros, porém deturpados. Só para te dar uma ideia, né, nós encomendamos um único trecho que a gente conseguiu encomendar, porque é muito caro fazer perícia. O único trecho que nós encomendamos era sobre uma suposta afirmação minha, que eu teria dito que o meu 13º estava garantido. Eu sempre paguei o 13º em junho, a primeira etapa, e a segunda em dezembro. Podia chover canivete, eu fazia isso, porque para o Nordeste, o mês de junho, economicamente, é muito importante, né? E eles foram dizer que era o 13º da suposta propina que eu teria recebido. Ou seja, isso está lá escrito, e, na verdade, é exatamente o inverso, é o 13º da folha pessoal. A segunda questão é a destruição da imagem. É algo que é muito violento, tudo isso, porque não é só a institucionalidade, não é só a parcela lá do Ministério Público, a parcela da Justiça, mas é a mídia. A mídia, ela não te dá um único minuto para você responder, para você esclarecer, né? Até hoje, 3 anos depois, eu nunca fui ouvido. Aliás, ninguém foi ouvido. Só foram ouvidos quem estava preso, com várias ameaças, que eu tenho conhecimento, e que resolveram delatar e delataram um script, né? Então, esse processo todo, ele é uma violência do Estado, mas ele tem uma parceria, porque se não tivesse a parceria, ele não demoraria 2 semanas, ele não tem conteúdo para isso, né? Então, você percebe claramente que a mídia ela cumpre um papel fundamental e destruidor, porque condena ou tenta condenar por antecipação quem efetivamente seria o acusado, né? Então, tem várias questões que eu vou aqui ao longo desse programa, talvez desenvolvendo, caso você queira, Luiz. Ok. Eu queria aproveitar o gancho, então, do que o ex-governador Ricardo Coutinho falou e perguntar para a Amanda como que é feita essa pressão da acusação sobre vocês, sobre os familiares de vocês, né? E mais ainda, de que forma que essa pressão, o que essa pressão provocou na vida de vocês? O que mudou na vida de vocês com essa pressão sofrida por essas acusações todas?
Então, boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos assistindo e participando dessa live. Então, do ponto de vista da pressão, o que é que eles fazem? Eles começam a denunciar toda a família, né? Então, eu fui denunciada, os irmãos de Ricardo foram denunciados, o filho de Ricardo foi denunciado, e você passa a viver num estado de tensão, até porque durante o ano todo de 2019, eles noticiavam na imprensa que teria uma busca e apreensão e uma prisão envolvendo o Ricardo e as pessoas do grupo, né, que ele fazia parte. Então, tal qual o presidente Lula e Dona Marisa, à época, passaram 6 meses esperando o GAECO invadir a casa deles, nós também passamos esse tempo, né? Então, a pressão, ela causa na família adoecimento, porque você vive no estado, a gente viveu o estado pré e o estado pós, né, onde eles se utilizam da mídia para estar o tempo todo pressionando os réus. No meu caso, especificamente, eu resolvi escrever uns artigos falando do outro lado, né, da operação, demonstrando datas que não batiam, que a cadeia de prova não estava correta, e eu fui denunciada, e no corpo da minha denúncia diz que eu sou casada com o Ricardo. A denúncia não me qualifica enquanto cidadã. É até uma denúncia misógina, né? Porque ela diz que eu sou esposa de Ricardo. E no momento e eles utilizam uma ata pública do Lifesa, que era um laboratório público-privado, do qual eu era membro do conselho por ser secretária de Finanças do Estado, e o detalhe é que eu não era casada com o Ricardo naquele momento, né? Então esse é o motivo pelo qual eu sou denunciada, e a partir dessa ata eles dizem que eu recebi vantagens, mas eles não se preocupam com a cadeia de custódia. Então, quando você tem um ente da sua família, qualquer pessoa próxima, né, quando isso chega perto de você, que ele é preso sem motivo, isso já é uma pressão. Isso já gera pressão na sua vida, porque você percebe que o Estado Democrático de Direito ele foi violado e que qualquer pessoa pode ser presa a qualquer momento, sem precisar de ter um motivo para isso, sem precisar de ter um trâmite processual. Então, esse tipo de pressão causou em mim vários adoecimentos, inclusive eu perdi um filho com 5 meses de gestação, minha bolsa simplesmente estourou, uma gestação super tranquila, meu filho nasceu vivo, porém morreu, e eu posso dizer aqui que a Calvário, a Operação Calvário, parte do Ministério Público e parte do Judiciário da Paraíba mataram meu filho. Isso tudo que a Amanda está falando é decorrência de um tipo de investigação, né? Um processo de investigação que vem sendo conduzido no país e se refere à qualidade dessa investigação. Eu queria perguntar para o professor Agassiz Almeida, a gente costuma ouvir com muita frequência que o Brasil tem muita impunidade, né? O país da impunidade, costuma se dizer, né? O senhor acha que isso decorre realmente de uma falta de impunidade ou decorre de um tipo de investigação que não tem qualidade, que no final das contas leva a um processo que é imprestável, né? Que não leva a uma conclusão, né, na investigação? Boa noite, Camilo. Boa noite a todos. Olha, me parece que nós devemos analisar o sistema de justiça do Brasil tendo em conta que ele nunca foi um sistema de justiça verdadeiramente republicano. O sistema de justiça é interessante, né, quando você começa a pensar no lavajatismo, no julgamento do Mensalão, República de Curitiba, mas se você for para as raízes e, por exemplo, observar o julgamento do padre Antônio Vieira no século XVII, você vai encontrar muitas semelhanças, né? Nós temos um problema geral da justiça brasileira. Em 1988, nós criamos critérios para que essa justiça fosse uma justiça republicana, democrática, que espelhasse os direitos fundamentais, mas, na prática, isso nunca chegou, de fato, a acontecer. Então, nós sempre tivemos, vamos tomar 88 como referência, sempre tivemos um inimigo da justiça, do sistema de justiça criminal, que eram as pessoas pobres, as pessoas que são vítimas tradicionais desse sistema. No entanto, a partir de um dado momento, você tem uma sopa, uma salada que reúne alguns ingredientes muito explosivos. Eu vou pensar que, no âmbito dessa democracia digital, das redes, que é essa movimentação que ocorre nos últimos 15 anos, você tem discurso de ódio, você tem uma explosão
de conservadorismos no mundo inteiro, no Brasil também. Mais recentemente, após essa crise política que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, você vai ter um enfraquecimento muito grande da democracia, e a antipolítica, que vem crescendo com esse movimento todo. Tudo isso faz parte de um mesmo cenário. Isso se converte, no âmbito do sistema de justiça criminal, numa tempestade perfeita para a perseguição da classe política. O problema, desde a origem, é um problema metodológico, de método. Como investigar? Então, se nós sempre tivemos essa dificuldade no Brasil, cada operador do direito, cada juiz, cada promotor atua como lhe parece mais interessante, no âmbito criminal isso é mais grave, porque o método tem que seguir o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? Olha, o devido processo legal é seguir todas aquelas etapas, seguir as garantias, observar tudo isso. E no Brasil, nós tivemos, com a Operação Lava Jato, um acirramento muito forte dessa tendência. Essa tendência ela significa a subversão do Estado Democrático de Direito. É como trazer o padre Antônio Vieira, que foi preso preventivamente em 1665, para cá, para passear em Curitiba, para passear no Rio de Janeiro e aqui em João Pessoa. É um quadro tenebroso e é importante que o Brasil comece a se despedir desse quadro. Eu queria aproveitar um gancho aqui do que o professor falou, da perseguição da classe política, porque esse tipo de estratégia de acusação tem o efeito de criminalizar a política. Então, eu queria saber do senhor governador, Ricardo Coutinho, se, na sua experiência, essa tentativa de criminalização da política funcionou. De que forma uma investigação dessa afeta a atividade política? Na verdade, Luiz, de todas as formas, né? Mas antes disso, eu queria só completar uma coisa, para que as pessoas tenham ideia do encaminhamento para destruir a imagem antes de qualquer coisa, né? Ou seja, a audiência de custódia, a minha foi eu sozinho, porque nós estávamos viajando e retornei, né, em função dessa decretação da prisão provisória, mas dos outros também. Era o seguinte, televisionado por TV aberta, um constrangimento aberto, claro para todo mundo. Eram 200 pessoas no recinto, numa sala, todas elas com celulares ligados, transmitindo ao vivo. Né? Você imagina o impacto disso? E o impacto disso, para quem construiu uma reputação, é fatal. Compreendeu? É algo muito forte. Além disso, a presença, na tua pergunta já respondendo, a presença dos promotores da operação, ela não é, ela está presente até hoje em todos os momentos da política. Não é? Por exemplo, em 2020, ninguém quis fazer aliança com o partido ao qual eu era afiliado. Em 2020, teve candidato que era candidato até uma semana antes e depois desistiu. E eu sei por que ele desistiu. Né? Ele não diz publicamente, porque ninguém diz, ninguém tem coragem, né? A não ser poucas pessoas, mas eu sei por que ele desistiu. Né? A ação, a presença, as ameaças dentro da articulação política são totais. Se você olhar o direcionamento das supostas, das falsas denúncias que esse Daniel faz, ele fala lá em Brasília, ele diz o seguinte: Ricardo pediu, vê que história impressionante, Ricardo pediu para ele grampear os filhos de conselheiros do Tribunal de Contas para grampear. Aí o que é que acontece? Os conselheiros entram no meio e, com isso, eles garantiram a minha reprovação de contas. Porque jamais esse Tribunal de Contas aqui do Estado, 3 conselheiros foram acusados por supostas relações com a Cruz Vermelha, e eles garantiram que eles rejeitassem minhas contas, porque se eles aprovassem, seriam acusados de conluio ou de alguma coisa parecida. Então, essa questão, ela tem um foco direto na política, porque se não fosse na política, não tinha todo mundo transmitindo. Qual foi a audiência de custódia no Brasil que todo mundo transmite ao vivo, que TV aberta transmite ao vivo? Né? Nenhuma. Essa, sim, expondo todas as pessoas à degradação, né? à deslegitimação. E o importante
é que, em seguida, ninguém mais teve nenhum, sabe, não se procurou ninguém para fazer depoimento. Eu consigo as denúncias contra mim, né? Eles sabem, porque eu tenho respondido algumas, eu desmonto todas elas, porque não são verdadeiras. Eu não tenho um patrimônio fora da minha capacidade de 28 anos com mandato parlamentar, né? Eu só tenho uma conta de banco, né? Não tem um superfaturamento, que se diga, está aqui o superfaturamento, porque mesmo que existisse, não era um governador necessariamente que seria responsável, né? Você não tem, dentro das peças, das milhares de páginas, né? O Eduardo deve ter lido, o Camilo também, você não tem uma prova de desvio real de recursos. Então, o dinheiro não existe. E se chegou um momento que, quando eles não encontraram dinheiro nas várias buscas de apreensão, não encontraram nada. Aí disseram, o dinheiro está enterrado num sítio lá de Bananeiras, deve estar enterrado. Você imagina a violência disso em relação à minha família, em relação a mim? Você imagina o que é as gangues, né? O crime organizado? Eu escutando o promotor dizer que enterraram o dinheiro, né? Se as pessoas não sabem, eu fui ameaçado de morte, o cara está preso há 1 ano aqui, porque ele queria 3 milhões primeiro, e depois do dia disse, não, a gente vai matar, sou do PCC, vamos matar seu filho e você por 5 milhões, como se dinheiro fosse 5 milhões, né? E a polícia, porque não passou pelo governo, né? Foi uma delegada independente que fez prendeu, e esse cara está preso até hoje. Agora, você imagina a segurança minha, da minha família, as pessoas ouvindo uma mentira dessa, um absurdo desse, né? Uma confissão de que deu errado o que eles achavam, porque abre minha conta, não tem nada, abre minha vida, não tem nada, abre da minha família, não tem nada. E aí só tem uma justificativa, deve estar enterrado, né? Então, essa coisa toda da política, ela acompanhou, né? Fez estragos em 2020, mas eu, evidentemente, eu tenho a consciência muito tranquila dos atos que fiz e sei porque passei por essa e passo por essa perseguição. Eu passo por essa perseguição, Luiz, porque a Paraíba foi uma porta de resistência ao golpe de 2016, ao segundo golpe de 2018, na prisão do próprio presidente Lula, né? Ou seja, eu era governador e eu tive posição e queria de novo. Então, a política está intrinsecamente ligada a todo e qualquer fato desse processo da Calvário aqui, né? Porque nos olhou como se fossem pessoas a serem destruídas. Não tem essa coisa de você responder, de você provar ou não provar. Você abre a peça de denúncia, é um horror, é uma narrativa. Eles narram como se estivesse dizendo a maior verdade. Aí, quando você vai dentro do processo, não tem nada. Eles escreveram, tiveram a coragem de escrever que uma poupança que eu tenho há 30 anos para os meus filhos, né, seria produto, por todo esse jeito, produto de propina, e fez mais um tal de um organograma lá. Rapaz, eu e a Amanda, no banco, atrás de todos os extratos. Não tem um depósito em dinheiro, não tem um depósito que não seja exatamente, no dia que saiu o salário, eu tirava uma parte, já assinava, então era automático, essa parte ela ia para essa poupança. Ou seja, como é que alguém que quebrou o meu sigilo, portanto sabia disso, escreve na peça e faz um organogramazinho daqueles, dizendo que o dinheiro vem de propina, ou seja, um assinte. Algo, sabe, que não é possível que isso possa acontecer, né, dentro de um órgão tão importante como é o Ministério Público e aos olhos da Justiça. Então, eu sei que o objetivo é um só, é a política. Porque se não fosse pela política, o que é que se faria um carnaval tão grande? É a política, porque eu quebrei paradigmas aqui dentro de um Estado que foi o último Estado a sair da lógica das oligarquias. O último foi no Nordeste, foi a Paraíba, em 2010. E nós saímos e governamos bem diferente. Eles sabem disso. E o preço pago, particularmente durante o golpe, após o golpe, foi um preço muito caro para mim, para minha família, para os meus companheiros. Até hoje eu não posso falar com quem é deputada do nosso grupo. Ora, como é que eu posso fazer campanha, porque eu sou pré-candidato ao Senado,
um é pré-candidato a deputado federal, outro é pré-candidato a deputado estadual. Nós não nos falamos, nós não podemos nos falar. Imagina como é que é. Ou seja, a política, o alvo é a política, para que nós sejamos amordaçados e que a gente não possa, na minha visão, é claro que é a minha visão, continuar, né, num processo de mudanças dentro de um Estado tão oligárquico, tão familista, como infelizmente é o nosso Estado, o Estado da Paraíba. Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre o tema que o Ricardo Coutinho acabou de falar. Então, eu queria voltar a ajustar o foco, fazer uma pergunta para a doutora Amanda, mostrando essa questão processual. Fala-se que Ricardo Coutinho é o chefe de uma organização criminosa que angariou não sabe-se quantos milhões de reais em propina. As delações premiadas, segundo as peças de acusação, falam que esse dinheiro pode ser um dinheiro usado para pagamento de despesas de campanha, inclusive despesas de campanha do atual governador. Mas essa questão do eleitoral e o criminal ficou numa bola bastante dividida e esquecida por muito tempo na gaveta do Tribunal de Justiça, né? Então, eu queria que você desse um status de como está essa situação hoje, se ainda a Justiça na Paraíba continua ignorando essa delação que aponta para crime eleitoral, apenas para focar o lado criminal que eles alegam ser criminal. Em todas as peças, os nossos advogados eles demonstram que em todas as peças dos nossos advogados eles demonstram que tem a maioria das palavras elas são eleitoral, né? Que os próprios promotores do GAECO colocam lá a palavra eleitoral, campanha, várias vezes nesse processo, sendo que a denúncia ela não chegou a ser aceita, né? Ela foi feita para a Justiça Comum lá em dezembro de 2019. O desembargador ele concorda com as prisões, né? Ele decreta as prisões das pessoas e as buscas e apreensão. E aí, no momento da defesa, que foi feita a defesa preliminar, que nesse caso, como estava em segunda instância, primeiro é feita a defesa preliminar antes que a denúncia seja aceita ou não. Os nossos advogados, eu acredito que o das outras defesas também, todos eles questionaram a competência, se a competência não seria eleitoral, e não só se a competência é eleitoral. Existem outras discussões de competência, existe discussão de competência se não é lá no Rio de Janeiro, porque a primeira operação foi deflagrada lá no Rio de Janeiro, existe discussão de competência se não é verba federal, porque eles falam em verba da educação, então existem várias questões com relação à competência, não só da competência eleitoral. Mas, se tratando da questão da competência eleitoral, quando eles começaram a fatiar as denúncias, né, e uma dessas denúncias que foi aceita, que ela é uma denúncia que fala exatamente da contratação do Hospital de Trauma, o ministro Gilmar Mendes ele decidiu que este processo deveria ser enviado ao eleitoral. Mesmo com a decisão do ministro Gilmar Mendes dizendo, ele determinou que aquele processo deveria ser enviado ao eleitoral, a Justiça Eleitoral aqui da Paraíba, a juíza, remete, né, o processo para o Ministério Público Eleitoral, que diz que não tem crime eleitoral. O Ministério Público Eleitoral diz que não tem crime eleitoral. Ele opina para a devolução da denúncia à Justiça Comum. E aí os nossos advogados peticionam e dizem, olha, o ministro, em outras palavras, obviamente, o ministro ele não está perguntando a você qual é a competência, ele está determinando, ele decidiu que isto é uma competência eleitoral. E aí a juíza diz, então, se não tem crime comum, se não tem crime eleitoral, já que o Ministério Público disse, se não tem crime comum, arquiva-se, e aí essa denúncia foi para um conselho que, depois da mudança na legislação, ela vai para um conselho no MPF, e o MPF diz lá que existe crime eleitoral, devolve a denúncia, ela está parada lá na Justiça Eleitoral. Pois bem, esse ano, depois de mais de 2 anos, sem o recebimento lá da denúncia-mãe ter sido feito pela Justiça, nem comum, nem eleitoral, o desembargador responsável pelos processos, ele
declina da competência dele, mas não de forma absoluta. Ele declina fazendo uma consulta à Justiça Eleitoral e determinando que a competência era dele. Ele diz na narrativa, na peça dele, que a competência é dele, mas que ele está perguntando ali à Justiça Eleitoral, mas que a competência é dele. Ele afirma isso. E, pasmem, sem ouvir nenhuma defesa, 15 defesas se averbaram nesse processo no TRE, sem ouvir nenhuma defesa, sem minimamente chamar as defesas, nem apreciar as peças das defesas, nem chamar as defesas para serem ouvidas no pleno do tribunal. O TRE da Paraíba, mais ou menos 11 horas, meio-dia, coloca em pauta um julgamento desse tipo para 2 horas da tarde, e eu acho que em menos de meia hora, por unanimidade, e uma das desembargadoras, ela condenou Ricardo, se alguém quiser pode assistir, ela chama Ricardo de chefe de Orcrim, ela condena Ricardo no voto dela, né? Então você percebe que visivelmente a justiça está emocionalmente envolvida com esse processo, ela quer condenar essas pessoas a todo custo, existe uma aliança sistêmica do judiciário paraibano, de parte do judiciário paraibano. Então, por unanimidade, em menos de 30 minutos, os processos são devolvidos à justiça comum. Sendo que tem um detalhe importante que precisa ser dito, que esse julgamento, juridicamente, e aí a Garcês vai poder falar melhor do que eu, porque ele tem propriedade, ele deveria ser nulo, Eduardo. Por quê? Porque não se pode, uma das defesas peticionou lá, anteriormente ao julgamento, pedindo para se pronunciar, e essa peça foi ignorada, né? Então, quando acontece essa mente defesa, quando a defesa não é ouvida, o julgamento ele tem que ser nulo. Isso aí está na Constituição, né? Então, isso aqui aconteceu na Paraíba, e nós estamos, em busca da justiça, porque existe justiça nesse país. Se não existisse, o ministro Napoleão não tinha decretado, né, não tinha decidido que a prisão de Ricardo e dos outros era irregular, porque ele não relaxou a prisão de Ricardo. Ele está lá na peça dele, muito bem escrita, que a prisão é ilegal, né? Foi uma prisão irregular. Então, nós vamos continuar buscando a justiça, se não for aqui na Paraíba, será com certeza nas outras instâncias, porque isso também é importante falar, nós podemos perder aqui na Paraíba, mas nas outras instâncias, né, está sendo reconhecido todo o abuso que está sendo feito aqui no estado da Paraíba. Então, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Vamos continuar seguindo, buscando o nosso direito. Agora, Amanda, é bom lembrar que o Supremo tomou uma decisão em relação à Lava Jato, conduzida pelo Moro no Paraná, que tem dois aspectos aí, né? Um era justamente a questão da competência, né? O início de todo o processo, que tem a ver com isso que você está relatando, né? Essa burla aí a uma competência para poder julgar, tomar decisão num processo, aquele juiz não era o juiz natural daquela causa, né? E de um outro lado também a questão da suspeição, né? De agir emocionalmente, de agir passionalmente, de ter um lado na hora de você julgar, e a gente sabe que o juiz tem que ser imparcial, né? Tudo isso compõe um fenômeno que a gente tem visto cada vez mais frequente, enfim, que tem colocado em risco as instituições brasileiras, a democracia, né? Que é o lawfare. Eu queria perguntar para o professor Agassiz, né? Pensando nos casos da Lava Jato e também na Calvário, né? E nesse método, né? Nesse uso do sistema de justiça para fins políticos, né? A gente vive um momento decisivo para as nossas instituições e para a democracia. Pensando no futuro, como é que a gente cria instrumentos para frear essas práticas, né, e garantir, né, um processo de investigação isento, que o juiz seja juiz natural, que julgue com imparcialidade, né? Como que a gente pode, pensando no futuro, tomar essas medidas para coibir e sanar, né, os efeitos que essas duas operações provocaram no país nos últimos anos? Camilo, nós temos que pensar em duas alternativas no primeiro momento. A primeira alternativa, mais imediata, para coibir esse tipo de comportamento, é uma reforma legislativa séria que venha colocar limites para esse tipo de atuação. Essa é a primeira questão. Mas uma reforma que também tem que tornar o processo penal mais objetivo. Tem que tornar o processo penal mais passível de controle.
você veja uma distorção interessante quando a gente vê uma das mais recentes reformas do Código de Processo Penal, que foi um avanço considerável. Toda a doutrina considerava que a prisão preventiva era realmente algo excepcional, embora os juízes decretassem as preventivas livremente o tempo inteiro, sem levar em conta a excepcionalidade natural da medida. Então, nós chegamos a um ponto que houve uma lei que expressamente diz que a prisão preventiva era uma medida excepcional e, antes dela, haveria várias medidas cautelares que tinham que ser aplicadas. Então, não se aplica mais as prisões preventivas tanto quanto se aplicava antes, mas há um abuso nítido em relação ao uso das cautelares. A cautelar, basicamente, é o seguinte: tem uma situação de emergência e você, para evitar que aquela emergência se consuma, você decreta uma cautelar aqui, que não é eterno. Isso não é para o sujeito passar 6 meses, 1 ano submetido a uma cautelar, 2 anos, como a gente viu em tantos casos aí. Não é assim, mas a medida é utilizada de forma abusiva porque existe uma cultura inquisitorial e autoritária no sistema de justiça criminal brasileiro. E aí a gente sai da primeira medida, que é a curto prazo, que é colocar limites e tornar o processo penal mais objetivo, e a gente vai para uma medida a médio e longo prazo, que é uma revolução na mentalidade do sistema de justiça como um todo. Porque a verdade é a seguinte: às vezes você consegue aplicar a lei de modo a subverter os direitos fundamentais. Depende do modo como você aplica a lei. Esse detalhe é muito importante, as pessoas às vezes esquecem disso. Então, é preciso que haja uma cultura de democracia, uma cultura de proteção dos direitos fundamentais, porque, logicamente, vou ilustrar, se você tem um devido processo legal, e o devido processo legal diz: cumpra o que a Constituição determina no processo, observe os direitos fundamentais do processo. Aí você tem, por exemplo, na Constituição, o princípio da presunção de inocência. O que é que ele diz? Quem não for condenado por uma sentença penal condenatória transitada e julgada é inocente. Muito bem, decorrência lógica desse princípio, vamos pensar um pouquinho. Ora, você tem que tratar os acusados como inocentes, você não pode presumir a culpa. Aí, quando você vai nas denúncias dessas operações que adotaram o lawfare e o lavajatismo, que são fenômenos semelhantes, como referência, quando você vai aí, o que é que você encontra? Denúncias extensas, mas elas têm uma introdução de 5, 6, 7 páginas que qualquer pessoa entende, que é uma historinha. E geralmente é narrado de uma forma assim meio espetacular, de modo a criar certa comoção em quem lê. Ninguém vai ler o resto da denúncia, porque tem 80 páginas, 100 páginas, 200 páginas, enfim. Então você lê aquilo ali. O acusado já está condenado de antemão. Cadê o princípio da presunção de inocência? Então, há uma sutileza aí, é preciso argumentar qual é o conteúdo do princípio, como ele se aplica. Para resolver o problema, você tinha que ter um sistema de justiça criminal com uma cultura de proteção dos direitos fundamentais. E aí a gente vai num equívoco, Camilo, que é um equívoco que afeta parte do sistema hoje. O Ministério Público é uma das instituições mais importantes da ordem constitucional de 88, ele tem um papel muito importante. Então, ao Ministério Público cabe, por exemplo, proteger o regime democrático, os direitos fundamentais, e o Ministério Público também é o titular da ação penal. Ora, você não pode ser titular da ação penal e se desligar dessa função do Ministério Público de proteger os direitos fundamentais e o regime democrático, vai tudo num pacote. O Ministério Público tem que atuar sempre dessa maneira e nós esperamos dele isso. Aí não, o Ministério Público vai para o processo penal, atua como se estivesse nos anos 1930, lá se comporta como parte, nesse ambiente de democracia digital, de discurso de ódio, de radicalização, trata o acusado como inimigo, e se for político, aí é um inimigo odioso, e ele se transveste o sistema de justiça criminal. Ele assume a ideia de que ele é o campeão do combate ao crime organizado, o campeão do combate à corrupção, quando não é nada disso. O sistema tem que procurar coibir a criminalidade, mas a partir da aplicação do direito. Porque se é para coibir a criminalidade sem a Constituição, se há, um procurador aí qualquer, um promotor de justiça, eu vou combater a corrupção e não ligo nem para a Constituição nem para as leis, aí a gente não precisa dele, não. A gente não precisa do promotor nem do procurador.
Se é para combater o que cada um considera que é crime, sem observar as leis e a Constituição, cada um pega uma pedra, pega um pedaço de pau e pode sair por aí combatendo a criminalidade sem nenhum tipo de dificuldade. Mas a ideia é que nós superamos essa fase da história do direito, inclusive brasileiro. Então, a reforma, uma mudança substancial nas mentalidades é muito importante. E como ela ocorreria? Ora, uma sugestão seria que as pessoas voltassem aos bancos escolares e voltassem a ler a Constituição, as pessoas entendessem que no processo criminal a Constituição tem um papel fundamental, que o processo só tem sentido se for de acordo com a Constituição. Então, essa revolução nas mentalidades é muito importante. Tá certo, a gente vai caminhar aqui para o final da nossa transmissão. Queria fazer uma última pergunta para o senhor Ricardo Coutinho. A Conjur chegou a noticiar no mês passado que, desde que dos fatos do documentário, entre 2 processos, 9 juízes já declararam suspeição para não julgar o senhor. Eu queria só saber, para a gente encerrar aqui que os senhores atribuem essa recalcitrância, digamos, no julgamento, e qual que é a posição da defesa em relação a isso? Na verdade, já são 10 juízes que se avergam de suspeitos, e eu não tenho a menor dúvida. Isso é em função do clima de corporação criado, um clima corporativo, de que nós somos os inimigos. Nós seríamos inimigos da instituição. E uma denúncia como essa, sem qualquer materialidade concreta, ela faz com que uma grande parte dessa instituição, que é formada por gente, mas você sabe como é corporativismo, comece a levar as coisas para algo como se fosse ele estar criticando o MP. Eu estou criticando alguns promotores, sim, e tenho razão para isso. Claro que eu tenho razão, né? Então, os juízes sabem que não há materialidade lá dentro, não há provas, porque ainda para o bom e velho direito, para o bom e velho juiz, não é preciso ter prova para condenar. Porque sem prova, como é que você condena alguém? Tudo bem, condenaram o Lula, jogaram lá em Curitiba para que ele não fosse candidato. Seria de qualquer jeito para impedir, né, que ele fosse candidato e assim não permitisse que alguém como Bolsonaro chegasse ao poder. A outra coisa, se me permite rapidamente, Luiz, são 2 abusos que eu sinto necessidade de relatar. Meu irmão tem um sítio na zona rural, tal, que a família sempre vai lá, e eles adotaram o sítio como uma meca, né? Eles achavam que ali ia ter, sabe? Na denúncia consta que ele tem uma larga criação de espécimes de raça, 5 cabras. Aqueles bodes que comem pedra aqui no Cariri, porque a gente tem meninos, né? Tem filhos, Amanda, eu, e a gente quer que essa criançada vá vendo aí os bichos, porque daqui a pouco não se vê mais, né? No urbano mesmo não se vê mais. Então, eles simplesmente invadiram a casa, no sítio desse meu irmão, eles invadiram de madrugada, sem mandato judicial. E no outro dia, né, criaram toda aquela celeuma lá vai, no outro dia, o coordenador do GAECO diz: eu tenho o direito de entrar assim porque ela está bloqueada. Isso quer dizer que, na visão desse, que teria que cumprir a lei, né, ele podia aqui invadir. Nesse momento, são talvez 8h30 da noite, quase, ele podia invadir aqui porque ele se acha dono de algo que está bloqueado provisoriamente pela justiça. Há outro abuso, né, que eu tenho dificuldade de falar em relação a ele, mas eu tenho um filho de 11 anos, na época eu tinha 9 anos, né? Eu passei 7 meses sem ver essa criança, da qual eu tinha a guarda unilateral em função de casos de alienação parental, e a justiça determinou que eu tinha a guarda, né? Pois bem, no dia que eu estava voltando para me apresentar e saber de que é que eu estava acusado, afinal, né? Numa outra vara, que não era a vara pré-evento, uma juíza convocada lá, substituta, sem parecer do Ministério Público, me retirou a guarda. E quando eu apelei, o juiz substituto lá no Tribunal de Justiça, ele faz um parecer me negando a guarda,
ele bota como sentença a acusação do GAECO. Ele não tem uma prova disso. O GAECO não tem uma prova, mas eu passei 7 meses sem ver uma criança de 9 anos e tenho hoje assim as consequências de tal ato. E por que isso aconteceu? O que eu estou dizendo? É que isso se espalhou pelos vários, né? Essa desembargadora que no TRE leu o seu voto me condenando, quando não tem nem investigação existe, e eu quero investigação, né? Ou seja, ela faz um parecer, um outro juiz convocado que faz um parecer me tirando, não dando direito que eu exerça a minha paternidade, exatamente por conta da denúncia, é a narrativa que passa a ser a sentença. A denúncia passa a ser a sentença. E nós vivenciamos isso aqui. Um irmão meu, ele fez um contorno de 400 metros fora do limite geográfico de João Pessoa, sem ter placa, mas foi na BR, todo mundo faz isso, ele fez para ir para o centro da cidade. E isso foi em março de 2020, né? O desembargador esperou exatamente dezembro novamente, e ele passou 1 ano preso pelo contorno que fez. 1 ano preso. Não é brincadeira você perder 1 ano preso. E o que é mais terrível é exatamente durante esse processo que ele estava lá, 2 pessoas foram presas também preventivamente, né? Um empresário e um ex-secretário do governo, de João, do atual governador, foram presas. Aí o próprio Ministério Público, com 3 dias, pede a soltura deles. Qual é o argumento? Covid. Não foi a defesa que pediu, foi o Ministério Público, o GAECO, que disse, não, nós vamos aqui demonstrar que nós somos, né, razoáveis, tal, então solta. Aí os advogados do meu irmão disseram, sim, mas a Covid pode atingir também ele, né? Ele negou, foi negado. Ele passou 1 ano porque fez um contorno na BR de 400 metros, estava monitorado, portanto, ele não podia ter parado em canto nenhum, né? Sabe a velocidade média, e assim nós temos um processo que é completamente fora, Luiz, é completamente fora dos parâmetros normais, né? Você não é ouvido, não se tem provas, não se tem dinheiro, não se tem superfaturamento, não se tem desvio de recursos, mas foi um processo que todo mundo tomou conhecimento porque nos condenaram antes e eu não tenho acesso à Globo aqui, né? Eu não tenho acesso à Record, eu sou impedido de falar na Arapuã, eu sou impedido. Por quê? Porque eu inventei de governar como precisava e deveria governar, né? Essa é a política que é o centro total de todo esse processo. Eu estou dizendo isso sabendo das minhas palavras como são fortes, mas eu sei disso. Todo mundo sabe disso aqui, né? E agora nós temos que enfrentar uma justiça querendo saber, primeiro, quais são as provas da acusação, e você não consegue, porque até hoje, como a Amanda bem disse, que estudou isso muito mais do que eu, né? Você tem 2 anos que a denúncia foi oferecida, essa da suposta Orcrim, porque tudo no Brasil passou a ser Orcrim. Gente que eu nunca vi na vida fazia parte dessa tal de Orcrim que eu comandaria. Não é? Nunca teve uma reunião desse Orcrim, nunca se reuniu, então é um Orcrim, mas disseram que é um Orcrim. Aí, 2 anos depois, essa denúncia sequer foi absolvida, foi aceita. E isso continua rolando e buscando produzir os seus efeitos, que são os efeitos na política. É lamentável tudo isso, porque eu sei como é importante a justiça, sei como é importante a liberdade de imprensa, sei como é importante o Ministério Público para um sistema de garantias e direitos, para a própria democracia. Eu lutei por isso, pela ampliação dos direitos do Ministério Público, e não é possível que você tenha desvios de algumas pessoas que levem o Ministério Público a fazer uma cruzada. É como se você estivesse na Inquisição, né? E uma cruzada fosse feita em nome da moral, dos bons costumes e da suposta corrupção, que foi o grande mote desse Brasil nos últimos anos. O lavajatismo é isso, né? O lavajatismo tenta, e sempre com pessoas do campo progressista. Observe, né? É um foco. A seletividade é total nesse sentido. E na Paraíba, nós temos essa seletividade e temos essas violências e muitas outras que foram cometidas
mas que eu tenho muita confiança, como a Amanda disse, que nós vamos encontrar a justiça. Claro que nós temos que encontrar a justiça, né? Nós temos, e a contribuição desse debate público que a mim interessa. Eu, por mim, uma vez eu pedi a professores da universidade que adotassem a Calvário como uma peça a ser estudada, inclusive para ver se encontra alguma coisa que me condene, né? Adotasse isso para que o estudante de direito perceba o que deve e o que não deve ser feito quando ele assumir algum cargo nesse sistema de justiça. Nós precisamos tocar nessa ferida, porque é uma ferida que destruiu ou semi-destruiu o Brasil, acabou com nossa economia, envolveu, né, assim, a destruição também da nossa soberania. Foram coisas muito graves que nós tivemos em função dessa forma, né, de ver da atuação do Ministério Público, de setores do Ministério Público, de setores da Justiça, que trouxeram enormes prejuízos. Não estou falando só da Calvário, estou falando do que aconteceu, falo lá de Minas Gerais, falo do Rio de Janeiro, falo de Curitiba, que é a peça mais conhecida, e falo, claro, com bastante propriedade da Paraíba. E eu acho que esse debate ele precisa envolver mais gente, porque não é por mim, não é por, sabe, por companheiros, não é por Amanda, mas é pela justiça. Ou nós fazemos um trabalho na próxima legislatura do Congresso Nacional, tendo a coragem de tocar nisso, para quê? Para a gente dar vida longa à justiça, vida longa ao Ministério Público, mas sem os excessos, né? Tendo que respeitar o próximo. Você não pode entrar numa sala de audiência de custódia e você está sendo acusado para todo mundo. Não é? Todo mundo te hostilizando, te desafiando, compreendes? Então, era isso. Eu agradeço muito aqui a todos vocês. Parabenizo, eu vi o primeiro episódio do trabalho do Eduardo Reina, do Camilo Toscano. Eu estou sabendo que tem vários outros episódios, né? E eu tenho certeza que esse trabalho deles vai servir para fazer o grande debate que esse país precisa fazer para superar aquilo que precisa ser superado, né? E garantir justiça verdadeira e não manipulação da justiça para perseguição, principalmente política. Obrigada, governador. Quero agradecer a participação de vocês, Ricardo, Amanda, professora Gassis, também do Edu e do Camilo. Obrigada por terem participado dessa conversa hoje. Quero agradecer também os telespectadores que estão acompanhando a gente e convidar a se inscreverem no canal e acompanharem o lançamento dos próximos episódios do documentário. Entre essa quinta e sexta, a gente vai liberar todos na íntegra e convidamos todo mundo para assistir. E, mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.